no Salmos 44. Nós vamos hoje ler do versículo 1 até o 26, que é o salmo completo do 44. Irmãos, o que nós vamos aprender aqui hoje nesse salmo, a gente vai ver aqui um povo que estava em um lamento coletivo, porque onde os pronomes pessoais estão todos no plural, você vai ver quando a gente vai estar lendo, está tudo ali falando de nós. Então eles falavam, nós estamos sofrendo, nós estamos orando, nós, então isso a gente entende que todos eles estavam aí num lamento realmente coletivo. Mas no versículo 4 e 6, a gente vai ver que está no singular, quando fala eu. Mas no 4 e 6 ele se refere para o rei que liderava aquele povo através de uma grande crise nacional. Então a gente vai ver que aquele povo estava numa grande crise nacional. E a autoria desse salmo é de Corá. O salmo é endereçado ao regente do coral. E nós vamos aprender como lidar com as nossas frustrações, com os nossos medos, com nossas dificuldades. E aquele povo estava passando por isso. Então, trata-se de um salmo didático. Isto é um salmo que foi escrito para nos instruir sobre como a nação deveria se voltar para Deus na hora da dificuldade. E esse salmo vai nos ensinar isso. Como a gente voltar para Deus na hora das dificuldades. Porque muitas vezes a gente está em dificuldade e a gente acaba se revoltando, se questionando, e a gente vai ver isso através da palavra. E aqui vai nos ensinar como voltar para Deus. Então eu vou pedir, esse salmo, ele foi dividido em quatro etapas. Eles vão colocar no telão aqui para mim, ó. Então a primeira etapa, Salmos do 1 ao 8, ele vai falar de um passado de vitória. Ele vai falar de vitória. Aquele povo era vitorioso. Depois do 9 ao 16, ele fala um presente de sofrimento público, dificuldade. Então eles começaram com a vitória, depois eles entraram numa dificuldade, e depois do 17 ao 22 ele vai falar, a nação volta-se a Deus em busca de resposta, questionamento. Então um povo vitorioso, depois um povo que estava em dificuldade, e um povo que começou a questionar. E do 23 ao 26 ele fala, clama ao Senhor por socorro e resgate, pedido de socorro, pedido de oração. Então é um povo vitorioso, um povo com dificuldade, um povo cheio de questionamento, mas também um povo pedindo socorro, um povo orando a Deus. Esses 4 pontos a gente vai estar falando aqui hoje. E esse ciclo tem muito a ver com diversos momentos da nossa vida. Vitórias, dificuldade, questionamentos e pedidos de socorro. O que temos aqui, portanto, é um esboço real do ritmo que segue a nossa vida, a nossa história. Por quê? Muitas vezes nós estamos bem com as bênçãos do Senhor, estamos contentes, estamos aí desfrutando das vitórias, mas é um ciclo, né? No mesmo momento que a gente está bem, daqui a pouco a gente está em dificuldade, sofrendo. Vem as lutas, e nesse mundo, Deus fala que nesse mundo nós teremos aflições, mas Deus fala para a gente ter bom ânimo. Ele venceu o mundo, a gente também vai vencer, mas a gente tem que ter bom ânimo. Então, assim, a gente não tem como mudar essa rotina, mas a gente pode facilitar isso para a gente. Porque eu quero viver muito mais tempo na vitória do que na dificuldade, no sofrimento. E a gente vê que aquela nação estava sofrendo. E nós vamos aprender isso daí, como não sofrer. É lógico que as dificuldades vão vir, as lutas vão vir, a gente não mora para isso, mas elas vão vir sobre nós. Mas também é importante as dificuldades, porque a gente aprende na dificuldade, a gente cresce nas dificuldades também. Então muitas vezes nós vamos ler aqui e vamos entender que Deus, Ele deixa a gente passar por muitas dificuldades para a gente se fortalecer e aprender. Mas também, quando estamos sofrendo, vem o questionamento.
mas espera aí, eu estou em cima de um altar, por que eu estou passando isso? Por que eu estou doente? Por que eu estou passando dificuldades financeiras? A gente começa a questionar a Deus, começa a questionar a nós mesmos, e porque isso é normal, na hora do sofrimento, da dificuldade. Só que depois a gente ficar se batendo, patinando nisso, a gente começa a lembrar que a gente tem uma saída, que é o Senhor Jesus. E a gente começa a clamar a Deus, começa a pedir socorro. E muitas das vezes, na hora da dificuldade, a gente só lembra de Deus porque nós estamos numa dificuldade. Então a gente só começa a pedir, pedir, pedir e pedir. Então o ciclo da nossa vida é isso. É vitória, é dificuldade, é questionamento e um pedido de socorro, de oração. E como fazer para a gente ter esse ciclo que não vai parar, mas para ter um ciclo mais tranquilo. Para a gente, na hora que estiver passando por dificuldade, como a Bíblia fala, a gente vai passar em dificuldade, mas glorificando o nome do Senhor. Então nós vamos ler o Salmos 44, do versículo 1 até o 26. E o versículo 1 diz assim, com os nossos próprios ouvidos ouvimos, ó Deus, os nossos antepassados nos contaram os feitos que realizaste no templo deles nos dias da antiguidade. Com a tua própria mão expulsastes as nações, para estabelecer os nossos antepassados. Arruinastes o povo e viste prosperar os nossos antepassados. Não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do seu braço, que alcançaram a vitória. Foi pela tua mão direita, pelo teu braço e pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. És tu, meu rei e meu Deus. És tu que decretas vitória para Jacó. Contigo pomos em fuga os nossos adversários. Pelo teu nome pisoteamos os que nos atacam. Não confio em meu arco, minha espada não me concede a vitória, mas tu nos concede a vitória sobre os nossos adversários e humilhas os que nos odeiam. Em Deus nos gloriamos o tempo todo e louvaremos o teu nome para sempre. Irmãos, primeiro dá glória a Deus. Nós lemos do 1 ao 8, que ele fala sobre vitória, que é o primeiro passo que eu coloquei lá, um passo de vitória. Então quando a gente lê essa história, a gente vê do versículo 1 ao 8, que eles colocaram tudo em Deus. Então eles estavam glorificando a Deus, então tudo que eles precisavam, eles estavam ali lembrando realmente do que Deus estava fazendo com eles. Mas num certo momento, que nós vamos ler agora, do 9 ao 16, ele fala de um presente de sofrimento público. Eles começaram a passar por dificuldade, toda aquela nação. E aí o 9, ele diz assim, mas agora nós rejeitaste, nos humilhaste, já não sais com os nossos exércitos, diante dos nossos adversários, fizeste-nos bater em retirada, e os que nos odeiam nos saquearam. Tu nos entregaste para sermos devorados como ovelhas, e nos dispersaste entre as nações. Vendestes o teu povo por uma ninharinha, nada lucrando com a sua venda. Tu nos fizestes motivo de vergonha dos nossos vizinhos, objeto de zombaria e menosprezo dos que nos rodeiam. Fizeste de nós um provérbio entre as nações. Os povos meneiam a cabeça quando nos veem. Sofro humilhações o tempo todo, e o meu rosto está coberto de vergonha por causa da zombaria dos que me censuram e me provocam por causa do inimigo que busca a vingança. Amém? Então aqui o povo começou a ficar em dificuldade e começou a questionar a Deus. Então primeiro eles lembraram, nós vimos do 1 ao 8 que eles glorificavam o Senhor, lembravam o que o Senhor tinha feito, e depois eles começaram a passar por dificuldade e começaram a questionar a Deus. Por que Deus não lembra mais de mim? Por que as coisas estão acontecendo?
Deus não fala mais com a gente, essa nação está abandonada, e começaram esse questionamento. Passar por essas dificuldades. Mas do 17 ao 22, aí sim eles começam a questionar a Deus, porque ele fala assim, ó, tudo isso aconteceu conosco, sem que nos tivéssemos esquecido de ti, nem tivéssemos traído a tua aliança. Então assim, eles começam a questionar, falam assim, Deus, eu não te abandonei, eu não traí a tua aliança, e começa a questionar, e por que eu estou passando por tudo isso, essa humilhação, estou passando essa dificuldade? E ele continua dizendo no 18, nosso coração não volta atrás, nem os nossos pés se desviaram da tua vereda. Todavia, tu nos esmagaste e fizestes de nós um covil de chacais, e de densas trevas nos cobriste. Se tivéssemos esquecidos o nome do nosso Deus, estivéssemos estendido as nossas mãos a um Deus estrangeiro, Deus não teria descoberto, pois Ele conhece os segredos do coração. Contudo, por amor de Ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Aí começou a questionar. Começou o questionamento daquele povo. Mas aí em seguida a gente vê do 23 ao 23, ou do 23 ao 26, um pedido de socorro. Aí o povo caiu em si. E começou a dizer no 23, desperta, Senhor, porque dormes? Levanta-te, não nos rejeites para sempre, porque escondes o teu rosto, esqueceste o nosso sofrimento e a nossa aflição, somos humilhados até o pó, nossos corpos se apegam ao chão. Levanta-te, socorre-nos, resgata-nos por causa da tua fidelidade, do teu amor. Nos resgata pelo teu amor. Aí o povo começou a pedir socorro a Deus. Então a gente vê que isso reflete muito na nossa vida. É o que a gente passa. Quando a gente está bem, a gente dá todos os créditos a Deus, fala para todo mundo. Mas quando a gente está na dificuldade, a gente começa a questionar, a reclamar, a murmurar. E a gente começa a patinar e vê que não sai do lugar, só piora as coisas. Aí a gente lembra de Deus. Aí a gente vai pedir socorro a Deus. E olha a oração que eles fizeram. Desperta, Senhor, porque dormes. Ainda foram duro, né? Com Deus. E quantas vezes a gente não faz isso? Senhor, eu estou em cima do altar. Por que eu estou passando por isso? Por que eu tenho que fazer essa cirurgia? Por que eu estou enfermo? Por que eu estou falando de cirurgia? Eu vou aproveitar aqui, irmãos. Todo mundo acho que já sabe aqui que eu tive um AIT, que é um infarto que não deu certo. E hoje eu fui no médico e me viraram de ponta cabeça e descobriram que a única coisa que tem é um furinho lá no coração. E eu vou ter que fazer essa cirurgia. É simples essa cirurgia, mas eu vou ter que... Minha esposa sabe melhor, mas eu tenho que entrar lá pela veia, não sei, e tampar esse furinho lá no coração, para evitar de ter um AVC e acontecer uma coisa pior. Mas a gente chega numa situação dessa que a gente questiona também. Mas Deus, eu te sirvo, eu estou aqui no altar, estou aí há 17 anos te servindo, sendo fiel, e essas coisas acontecem. Irmãos, aí para ajudar, eu passei com outro médico, que é urologista. Estou perguntando para minha esposa aqui. Aí fiz todos os exames e é o da próstata, né? Então assim, minha próstata estava com 40, acho que é 40 centímetros que fala? 31 centímetros. Para vocês terem uma ideia, voltei no médico, fiz novos exames, ela foi para 70. Então assim, ela cresceu muito rápido. E o médico falou assim, olha, até os 60 é tolerável. Acima disso, a gente já começa a falar de cirurgia. O que o médico falou? Mais uma cirurgia. Eu falei, mas peraí, eu já tenho que fazer uma, agora vou ter que fazer outra? Aí o médico falou, sim. Só que, primeiro, faça essa do coração. Quando você estiver bem, aí você vai fazer a sua outra da próstata. Eu falei, misericórdia.
Aí começa, a gente, no momento de aflição, no momento de dor, no momento de dificuldade, a gente começa a questionar. Mas aí a gente lembra de Deus. Deus, está nas tuas mãos. Por que eu tenho que passar tudo isso? Eu não sei. A gente vai ver aqui depois, a gente vai ler outros versículos, vai estar falando sobre isso. Mas tem coisas que Deus deixa acontecer na nossa vida para a gente se fortalecer, para a gente conhecer mais a Deus, para a gente chegar mais perto dele. Como Paulo fala do espinho da carne, né? Ele orou 3 vezes a Deus, e Deus não retirou esse espinho. Por quê? Eu não sei. Então por que eu tenho que passar tudo isso? Eu não sei, mas eu tenho que continuar glorificando o nome do Senhor, independente do que eu estou passando. Irmãos, esse ciclo de vitórias, de dificuldade, questionamento e pedido de socorro é um ritmo da nossa vida. Então as tribulações pelas quais passamos são professores eficientes. Por que eu falo isso? Porque elas nos ensinam a praticar tudo aquilo que nós aprendemos sobre a palavra de Deus. Então muitas vezes Deus deixa a gente passar por situações difíceis para a gente poder colocar a palavra dele em prática. E muitas vezes a gente não coloca. Mas a gente tem que começar a criar esse hábito. Não, peraí, por que eu venho para a igreja? Eu venho aqui para ouvir a palavra de Deus, para me fortalecer, para eu aprender. Mas tudo aquilo que eu aprendi, eu tenho que pôr em prática. É como uma pessoa que só se alimenta, come, vai ficando inchada, gorda, fica doente e acaba morrendo. Então, irmãos, a gente tem que se alimentar, a gente tem que se encher da palavra de Deus, mas a gente tem que compartilhar a palavra de Deus com as outras pessoas. Amém? Isso é fundamental. Então, as tribulações são inevitáveis. Mas à medida que aprendemos mais sobre Deus, estamos sobre elas, crescemos o caráter e na esperança cristã. Nós vamos crescendo com as nossas dificuldades. Nós vamos realmente tendo caráter, realmente um caráter cristão, realmente genuíno mesmo, aquele que não nega a palavra de Deus, aquele que põe em prática, aquele que quando alguém fala, mas a Bíblia não é bem assim, não é assim que interpreta, não é assim que está falando. Não, irmãos, a gente tem que ser o crente de verdade, bater o pé, não. Eu conheço a palavra de Deus, e a palavra de Deus fala isso e pronto. Eu fico com a palavra. Pode ser quem for. A gente não vai discutir, a gente não vai brigar, mas a gente vai ficar com a verdade, que é a palavra de Deus. Amém? Irmãos, o salmista visa nos ensinar as lições das tribulações nesse salmo. E a gente vai aprender algumas lições. E tem 3 lições aqui que a gente vai aprender. E a primeira lição, eles vão colocar aí no telão para mim, ó. Primeira lição. Lição da tribulação é lembrar das obras de Deus. Então quando a gente está lá em dificuldades, a gente está sofrendo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é lembrar da obra de Deus. A amargura traz a tribulação, conduz-nos a pensar sempre no que é pior pode acontecer. Nós estamos passando aquela maior dificuldade que eu falei para vocês. Tinha que fazer a primeira cirurgia. Falei assim, não é possível. Acho que já cheguei no limite aqui. Não é possível que vai acontecer uma coisa pior. Foi, lá aconteceu, tem que fazer a segunda. E o nosso pensamento é sempre assim, não, peraí. Não é possível que tem como piorar as coisas. E as coisas acabam piorando. Nosso pensamento é esse. Mas não deveria ser assim. Então as tribulações são inevitáveis. Mas à medida que aprendemos mais sobre Deus, nós estamos sobre todas essas tribulações, nós estamos acima delas, nós não podemos aceitar isso daí. Então, ela nos faz esquecer daquilo que Deus realizou no passado. Foi o que a gente viu lá no começo, que é do versículo 1 ao 8. Então, assim, eu vou ler para vocês o Salmos 44, 17, como que eles agiam nessa situação. Então, todas as vezes que eles questionavam, será que eu já estou passando por uma dificuldade, mas as coisas podem vir piorar, pode ficar mais difícil? E olha o que eles faziam no 17, tudo isso aconteceu conosco, sem que nos tivéssemos esquecido de ti, nem tivéssemos traído a tua aliança. Irmãos, a gente não pode
trair aliança com Deus. A gente não pode negar a palavra de Deus. Então, quando vir a dificuldade, seja o que for, continue firme com Jesus. Continue como eles estão falando aqui. Tudo isso aconteceu com eles. Eles estavam passando maior dificuldade, mas sem que tivéssemos esquecido de ti. Eles não esqueceram de Deus e traído a sua aliança. Não vamos esquecer de Deus, porque a primeira coisa quando nós passamos por dificuldades é a gente se fechar, a gente se isolar, a gente esquecer de Deus, a gente culpar a Deus, culpar as outras pessoas. Mas a Bíblia nos ensina que nós não podemos quebrar essa aliança com Deus nem esquecer dele. Esse é o primeiro ensinamento que o Salmos 44 dá para a gente. Então, independente do que vocês estão passando hoje, eu não sei como cada um chegou aqui hoje. Vocês já estão sabendo um pouquinho de mim, mas de vocês eu ainda não sei. Mas a gente não pode esquecer da nossa aliança com Deus. Nós temos que em todo o tempo glorificar o nome do Senhor. Como Paulo falava, né? É nas tribulações, mas também é na bonança. Eu continuo glorificando o nome do Senhor. E do verso 1 ao 8, do que o salmista se lembrava? Dos feitos poderosos de Deus no passado em favor do seu povo. Então, do 1 ao 8, eu já li, mas eu vou ler de novo para vocês aqui, ó, porque ele lembrava dos feitos do Senhor, o que Deus tinha feito no passado para aquele povo. Então, com os nossos próprios ouvidos ouvimos, ó Deus, os nossos antepassados nos contaram os feitos que realizaste no tempo deles, nos dias da antiguidade. Então, aquele povo ouviu falar. Então, o povo da antiguidade falou para eles o que Deus vinha fazendo. E nos dias de hoje, irmãos? Será que se a gente parar para refletir, a gente vai ver que Deus, Ele fez milagre, continua fazendo milagre e vai fazer milagre. Deus, Ele não para, Deus é Deus. Então a gente tem que lembrar tudo o que Deus fez, tudo o que Deus está fazendo e o que Ele vai fazer ainda. Então a gente sempre tem que estar com isso na nossa mente, para a gente sair dessas dificuldades mais rápido, com mais tranquilidade e confiando no Senhor. Então, por isso é melhor a memória que temos das obras de Deus na sua palavra. Ali podemos ser fortalecidos pela memória do que Deus fez pelo seu povo. Então a gente, além dos fatos do que Deus faz, a gente tem que lembrar da palavra dele. Todo o tempo a gente tem que estar falando da palavra de Deus, porque a gente vai ver quanto Deus é bom, quanto Deus é amoroso, quanto Deus cuida de nós. Muitas vezes a gente está tomando uma pedrada, está vindo uma dificuldade, e a gente acha que Deus não está vendo, Deus não está nos ouvindo, mas muitas vezes Deus está de braços abertos na tua frente, e você está atrás dele, Ele está te protegendo. Algumas pedras vai passar, porque Deus está deixando passar, porque é necessário. Mas as maiores dificuldades, Deus, Ele fala que a gente só vai passar por aquilo que a gente possa suportar, o resto é com Ele. Então as coisas que Ele vê que a gente não vai aguentar, Ele segura no peito. Mas Deus sempre está ali com a gente tem que lembrar disso, dos fatos, do que Deus está fazendo, de todas as lutas, da fidelidade com Deus para nós, do amor de Deus por nós, dos livramentos. Será que se a gente parar aqui um minuto e refletir no dia de hoje, o que Deus fez para mim? Qual o livramento que Deus me deu? Nossa, Deus fez isso por mim, olha o amor de Deus. Hoje eu passei pelo médico, em vez de eu ficar frustrado e pensar, nossa, agora eu vou ter que fazer 2 cirurgias, lógico que eu pensei, questionei, mas eu pus na mão de Deus. Não, glória a Deus, se tiver que passar, Deus é comigo. Está tudo certo. Até minha mulher brincou comigo, falou assim, parece que você está querendo morrer. Aí eu falei assim, olha, eu não quero morrer, mas eu quero ir para o céu. Se Deus me levar, glória a Deus, porque morrer para nós cristãos é vitória, né? A gente é promovido, então eu não tenho medo, estou tranquilo. Mas a gente questiona, por que passar por tudo isso? Porque muitas vezes é necessário, ou muitas vezes é porque estamos pecando, ou muitas vezes não, é porque realmente temos que passar por aquilo.
Então nós aprendemos essa lição, mas a segunda lição que nós vamos aprender, que fala aqui da lição da tribulação, é considerar a justiça de Deus. Nós vamos falar aqui sobre abençoando os seus filhos, suprindo as nossas necessidades diárias, ensinando-nos a palavra e nos disciplinando. É isso que Deus faz com a gente. Então, quando Deus fala, quando eu coloquei ali, Deus é um pai amoroso, cujo o prazer é abençoar os seus filhos. Romanos 5:8. Olha como Deus abençoa os seus filhos. Romanos 5:8. Mas nisso Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Olha o amor de Deus por nós. Isso nós estamos falando na segunda lição da tribulação, que é considerar a justiça de Deus. E uma das coisas, a justiça de Deus é o amor dele por nós, porque ele deu o seu filho para morrer no nosso lugar, mesmo a gente sendo pecador. Olha o amor de Deus como ele é grande. A gente nunca pode esquecer disso. A gente tem que ter obrigação de lembrar do amor de Deus. E o segundo ponto que foi colocado ali é suprindo as nossas necessidades diárias. Mateus 6, do 25 ao 33. Nós vamos ler aqui como que Deus supre as nossas necessidades diárias. Por isso digo a vocês, que não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer e o que beber, nem com o corpo, quanto ao que vestir. A vida não é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa. 26. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Pode ir passando para mim, vamos até o 33 aí, Vamos lá, Ana, ajuda eu aí, Isso, 28, Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. O 29. Contudo digo a vocês que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos e o que beberemos, ou o que vestiremos. Pois os gentios é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial de vocês sabe que precisamos delas. E o 33, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Ana, volta para mim no 32. Olha como que o 32 fala, porque quando a gente fala assim, Deus está falando para a gente não se preocupar com roupa, com o nosso corpo, o que nós vamos vestir, o que a gente vai comer, mas como assim? A gente vive aqui e Deus fala assim, para a gente comer o melhor dessa terra. Deus fez as coisas para a gente desfrutar, mas no 32 ele fala assim, pois os gentios é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial de vocês sabe que vocês precisam dela. Então Deus sabe que a gente precisa dessas coisas. Ele sabe que a gente precisa de um conforto, Ele sabe que a gente precisa trabalhar, Ele sabe que a gente precisa se preocupar com algumas coisas. Mas no 33 Ele fala o seguinte, Ele sabe todas essas coisas, mas Ele fala, busquem pois primeiro o lugar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Então busca o reino de Deus, com toda a tua força, com todo o teu amor, mas não só de leitura, de vir na igreja, não, mas de coração, porque Deus, Ele conhece o nosso coração. Então busque com toda a tua força, busque o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, não vai faltar na sua vida. Então o que Deus está dizendo? Essas coisas são para vocês,
Mas você não precisa se preocupar. Não precisa ficar alienado com o seu corpo, preocupado, ficar sem dormir, porque não sabe o que vai comer, se vai pagar aquela conta, de como que você vai viver. Não. Se preocupem em buscar o reino de Deus e a justiça dele. O resto Deus ele vai fazer na sua vida. Amém? E ensinando-nos a sua palavra, Efésios 4:12. Como que Deus ensina a sua palavra para nós? Ele fala assim, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Amém? Os santos somos nós. Deus está falando assim, para que a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, Deus ele quer nos ensinar, Ele quer nos edificar, Ele quer que a gente seja realmente unidos, fortalecidos para pregar a palavra dEle. Para a gente vai vir as dificuldades? Vai. Mas nessa lição da tribulação ele está falando em considerar a justiça de Deus. Isso aqui é a justiça de Deus. A gente ouvir a palavra de Deus e entender que Deus está nos preparando. Amém? Isso é um privilégio. E o outro ponto que ele fala, nos disciplinando, Deus nos disciplinando. Ele fala aqui do versículo 9 ao 16. Nós já lemos, mas vamos ler de novo aqui, Então é o Salmos 44, versículo 9 ao 16. Agora, porém, nos rejeitasse, os humilhasse e já não sais com os nossos exércitos. Diante dos nossos adversários, fizeste-nos bater em retirada e os que nos odeiam nos saquearam. Tu nos entregastes para sermos devorados como ovelhas e nos dispersastes entre as nações. Vendestes o teu povo por uma ninharia e nada lucraste com esta venda. Tu nos fizeste motivo de vergonha diante dos nossos vizinhos, objeto de zombaria e menosprezo para os que nos rodeiam. Fizeste de nós provérbios entre as nações. Os povos meneiam a cabeça quando nos veem. Sofro humilhação o tempo todo, e o meu rosto está coberto de vergonha. Por causa da zombaria dos que me censuram e me provocam, por causa do meu inimigo, busco a vingança. Deus aqui está nos disciplinando, irmãos. E a gente tem que acertar a disciplina. Ela é dura, mas ela é necessária. O salmista reconhece as obras que Deus realizou no passado. Foi o que a gente leu aqui. Eles reconheceram. Mas enxergam corretamente o que as lutas que enfrentam é uma disciplina do próprio Deus. Então tem lutas que, como a gente leu aqui, é Deus disciplinando aquele povo. E muitas vezes Deus vai estar nos disciplinando. As dificuldades que a gente está passando, muitas vezes é Deus disciplinando a gente. A gente vai ter que passar. Mas a gente tem que ter esse discernimento. Por quê? Deus usou outra nação para disciplinar a Israel. Por vezes as lutas que enfrentamos em nossa vida é resultado dos nossos próprios pecados. Por isso Deus nos disciplina para o nosso bem, a fim de que participemos da sua santidade. Então Deus ele quer que a gente participe da santidade dele, então ele vai nos disciplinar. Então muitas vezes a gente vai estar passando por dificuldades, mas Deus ele está nos fortalecendo, nos disciplinando, e a gente tem que só glorificar o nome de Deus e entender isso daí. Não, por que eu estou passando isso? Por que eu tenho que... Como que eu vou enfrentar isso? A gente aprendeu algumas lições aqui. E a terceira lição fala, a lição da tribulação é fidelidade a Deus. Não esquecer de Deus, demonstrar todo o nosso amor a Deus e orar a Deus. Nós vamos falar desses 3 pontos. Não esquecer de Deus. Apesar da disciplina, das lutas que enfrentamos, não somos autorizados a nos esquecer de Deus, nem da sua aliança, que está lá no versículo 17 de Salmos 44. Põe para mim aí, Salmos 44, 17. Tudo isso aconteceu conosco, sem que nós tivéssemos esquecido de Ti e tivéssemos traído a Tua aliança. Então, nós temos obrigação de
de realmente não se esquecer de Deus, porque Ele deu o seu Filho para morrer naquela cruz, por amor de cada um de nós, mesmo nós sendo pecadores. Então nós temos a obrigação de não esquecer de Deus, jamais. Isso vai, o que a gente está falando aqui da tribulação, isso da fidelidade a Deus. Isso é uma fidelidade com Deus. A gente ser fiel com Deus é não esquecer do amor dele, do que Ele fez por nós. Amém? O amor que devemos demonstrar a Deus é sobretudo incondicional. As circunstâncias não justificam a infidelidade. Deus sabe quando nos afastamos dele em nosso coração. Nós vamos ler o verso 21. Então, irmãos, independente do que a gente está passando, não justifica a gente ser infiel com Deus. Independente do que for, se for uma doença, ou até mesmo financeiramente. Nossa, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu faço tudo certinho. O que está acontecendo? Nem por esse motivo a gente pode ser infiel a Deus. A gente tem que continuar sendo fiel e crendo que se a gente buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas Ele vai acrescentar na nossa vida. Então, se as coisas não estão acontecendo, é porque nós não estamos buscando como se deve. Porque Deus fala aqui, ó, como eu li aqui para vocês, ó, Ele fala que Deus, Ele conhece o nosso coração. Então assim, ó, Deus sabe quando nos afastamos dele em nosso coração. Então não adianta a gente vir para a igreja toda quarta-feira, todo domingo, e por obrigação, falar que a gente é crente, que a gente serve a Deus, mas Deus, Ele sonda o nosso coração. 17, tudo isso aconteceu conosco, sem que nós tivéssemos esquecido e tivéssemos traído a sua aliança. Põe para mim o 21, Ana. 44, 21. Acaso Deus não o teria descoberto, uma vez que Ele conhece os segredos do coração? Então não adianta, irmão, a gente se esconder, porque Deus, Ele conhece lá no íntimo do nosso coração. Ele sabe se realmente a gente está se afastando dEle ou já está afastado. Eu ouvi, até minha esposa estava falando, comentando, de uma pessoa, de uma igreja, 20 anos de igreja, né? 20 anos de igrejas, e era líder de um setor lá da igreja, e ela foi questionada, e ela falou que ela, de 20 anos de igreja, sendo líder, estando na frente, mas ela não tinha certeza se Deus realmente era tudo isso que a gente falava, tudo isso que a palavra falava. Você vê, ela guardou por isso por 20 anos. Isso é uma verdade, tá, irmãos? Isso não é uma história, isso aconteceu. Então 20 anos, se ela guardou isso dentro do coração dela, todo mundo olhava para ela, era uma líder, todo mundo pedia oração, está ali na frente. Mas lá no fundo, Deus conhecia o coração dela e já sabia que ela estava afastada dele há muito tempo. Mas isso veio para fora, veio à tona. Mas não é por acaso, foi porque Deus está tratando com ela, para ela se converter realmente e conhecer o Jesus que ela ainda não conhece. Então Deus, Ele sonda o nosso coração. Não adianta em querer enganar Deus. Não adianta você estar em todos os cultos, não adianta você estar na oração, não adianta nada, irmãos. Deus, Ele conhece o nosso coração, então não adianta a gente querer enganar Deus. Quando atingidos pela adversidade, os nossos sentimentos são esquecidos por Deus. Muitas vezes a gente se sente assim: Deus me esqueceu, Deus não fala mais comigo, não ouço mais a voz de Deus, estou passando por tanta dificuldade, estou orando e Deus não faz nada. Coloca o versículo 24 para mim, Ana. 44, 24. Olha o que esse povo fazia na hora da dificuldade: porque escondesses o teu rosto e te esqueceste do nosso sofrimento e da nossa aflição. Então na hora de dificuldade, aquele povo também questionou: por que o Senhor se escondeu? Por que o Senhor não vê a nossa aflição? Irmãos, é nessa hora que a gente tem que dobrar o joelho. É como eu falei, Deus está na nossa frente, que é o de braços abertos, mas muitas vezes a gente não vê. As pedradas estão vindo, Deus está segurando, mas a gente é tão cruel, tão injusto, e não consegue enxergar que as maiores dificuldades, Deus está na nossa frente. Aquilo que a gente
está passando, é porque Deus está disciplinando a gente tem que passar. Mas vamos passar glorificando o nome do Senhor. Irmãos, e o último, ele fala: porém, ao invés de a infidelidade ser o caminho a percorrer, aprendemos com o salmista a orar a Deus. No versículo 23 ao 26. Então no 24 a gente viu que o pessoal estava passando ali, aquele povo estava passando pela adversidade, pelo sofrimento, mas ele estava indo pelo lado da infidelidade. Mas o que fazer para não ir pelo lado da infidelidade? Olha o que fala o 23: desperta, Senhor, porque dormes, levante-te, não nos rejeites para sempre, porque escondes o teu rosto e te esqueces do nosso sofrimento e da nossa aflição. A nossa alma se abate até o pó, nosso ventre se apaga ao chão. Levanta-te, socorre-nos, resgata-nos por causa do teu amor leal. O que o povo estava fazendo aqui, irmãos? Estava orando. Aqui eles começaram a seguir um outro caminho. Não chega de ser infiel com Deus. Nós estamos aqui cada vez sofrendo mais. A Bíblia não fala quanto tempo ficou aquele povo ali sofrendo, mas eles clamaram por livramento, buscando socorro e refúgio verdadeiro que o Senhor tem para nós. Eles começaram a orar e foram buscar ao Senhor, e Deus deu livramento para aquele povo. Então as tribulações nos ensinam a lembrar das obras de Deus. Quando a gente estiver em tribulações, estiver passando por dificuldade, não esqueça das obras de Deus, o que Deus fez, o que Deus continua fazendo e o que Ele vai fazer na sua vida. Lembre sempre da palavra de Deus. Por isso que é muito importante a gente sempre estar lendo a Bíblia, nem que for um versículo por dia, a gente está lendo, porque na hora da dificuldade a gente vai lembrar e a gente vai pôr em prática a palavra de Deus. E também fala da justiça de Deus em manter os fiéis a Ele. Então, o que as tribulações nos ensinam é lembrar das obras de Deus, da justiça de Deus e manter nós fiel a Ele. Amém? Mas eu vou ler 3 versículos para a gente terminar aqui, ó. Coloca para mim aqui Romanos 8, do 35 ao 37. Quem nos separa do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia, perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Foi o que a gente estava lendo na palavra de Deus. Aquele povo estava passando por isso. Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte, o dia inteiro somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Aqui é Paulo falando sobre a passagem que a gente leu lá em Salmos 44. Volta no início para mim, Ana, desse salmo, que é de Romanos 8:35. Põe no 35 para mim aí, 8:35. Que nos separa do amor de Deus. Será a tribulação? Então aqui ele estava falando lá de Salmos 44. Então para você ver como as coisas vão se conectando. Então ele fala da angústia, da perseguição, da fome, da nudez, do perigo ou da espada. 36. E como está escrito? Como que está escrito lá em Salmos 44? Por amor de ti enfrentamos a morte, o dia inteiro somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. E no 37, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Então aquelas ovelhas, aquela nação, eles são ovelhas vencedoras, porque eles venceram, passaram por tudo aquilo, mas não foi a perseguição, não foi o sofrimento, não foi nada daquilo, conseguiu abater eles, mas eles venceram. Em 1 Pedro 4,19, mais uma lição aqui pra gente, ó. 1 Pedro 4,19. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar a própria vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Então, independente do que você está passando ou vai ter que passar, confie, coloque na mão de Deus e pratique o bem. A palavra de Deus fala que aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele peca. Continue fazendo o bem. Continue confiando no Senhor. Amém?
E para terminar, 2 Coríntios 12, nós vamos ler do 7 ao 10. Que diz assim, ó: para evitar que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Que é Paulo dizendo, tá? 3 vezes pedi ao Senhor que o tirasse de mim. Então ele orou a Deus 3 vezes, a mesma coisa: Deus, tira isso aqui de mim, tira essa aflição, tira essa dor. Ele, porém, me disse: a minha graça é suficiente para você, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais e alegremente nas minhas fraquezas, pois para que o poder de Cristo repose em mim. Então, assim, Deus falou assim: eu não vou tirar, mas a minha graça te basta. O que Paulo está falando? Então eu vou me alegrar, porque eu tenho a bênção de Deus, eu tenho a graça de Deus sobre a minha vida. E aí diz: por isso, por Cristo alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, então que sou forte. Então, quando as pessoas dizem eu sou fraco, aí eu sou forte, independente se eu passar por perseguições, por angústias, por fraquezas, por insultos, mas por amor de Deus, eu vou continuar glorificando o nome do Senhor, independente do que eu estou passando. E quando sou fraco, então é que sou forte. Vamos se colocar de pé e dar uma linda salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Irmãos,